2, 3, 4, 5, 6. Treinando pra prova de línguas. Mas, ó, nada de chutar, hein? Hora do Enem no ar, and in English. É isso aí, esse negócio de ter que se virar nos 30 ali no Enem, ler a questão em inglês, responder em português, fala a verdade, dá monó na cabeça, né? Mas calma, calma que nossa convidada é especialista no assunto e tá aqui pra dar todas as dicas. Ela é intérprete e já fez a tradução simultânea do Rock in Rio e Lollapalooza e tudo ao vivo. Mônica Pessegueira do Amaral, já já. Mas antes, eu convido ele, o professor William Eduardo. Welcome back! E aí, professor? Tudo jóia? Tudo jóia com você? Very well. Glad to be here again. Texto em inglês, comando da questão e opções de resposta em português. Isso dificulta ou não dificulta? Não é tão complicado assim não, Landy. Tem muitas possibilidades de você trabalhar com texto. Na hora do Enem, você tem que estar bem atento como você vai ler o texto e as questões. Bora ver uma questão? Vambora. Roda aí. Vamos resolver mais uma questão? Bora lá? Essa questão aqui é um texto que eu não considero um texto longo, mas é um texto muito fácil de ler, porque nós temos muitos cognatos. Pelo título, você já consegue entender o que está escrito. Olha só. New vaccine could fight nicotine addiction. Ou seja, uma nova vacina poderia brigar, né, com o vício à nicotina. Cigarette smokers who are having trouble quitting because of nicotine's addictive power may someday be able to receive a novel antibody-producing vaccine to help them kick the habit. Como a gente pode observar nesse primeiro parágrafo, os fumantes, né, ativos de cigarro que estão tendo problemas em parar com esse vício, né, por causa do vício com a nicotina, podem ter algum problema para receber esse novo anticorpo, essa vacina que produz um anticorpo, né, para ajudá-los a kick the habit, ou seja, para livrar-se do hábito de uma vez. The average cigarette contains about 4,000 different chemicals that, when burned and inhaled, cause serious health problems associated with smoking. But it is the nicotine in cigarettes that, like other addictive substances, stimulates reward centers in the brain and hooks smokers to the pleasurable but dangerous routine. Como a gente pode ver aqui nesse segundo parágrafo, um cigarro, a média de substâncias que tem em um único cigarro é de 4.000 diferentes tipos de substâncias químicas que, quando queimadas e inaladas, causam sérios problemas de saúde associados com o fumo. Mas é a nicotina nos cigarros que, como outras substâncias viciantes, estimulam os centros de recompensa no cérebro e fazem com que esses fumantes sintam uma sensação prazerosa, mas perigosa desse hábito de fumar, que é essa rotina, tá? Ronald Crystal, who chairs the Department of Genetic Medicine at Weill Cornell Medical College in New York, where researchers are developing a nicotine vaccine, said the idea is to stimulate the smoker's immune system to produce antibodies or immune proteins to destroy the nicotine molecule before it reaches the brain. Como a gente pode ver nesse último parágrafo, esse rapaz aqui, esse gênio, né, o Ronald Crystal, que tem uma cadeira, né, nesse departamento de medicina genética na faculdade médica Weill Cornell em Nova York, onde os pesquisadores estão desenvolvendo uma vacina contra a nicotina, né, para a nicotina. Disse que a ideia é estimular o sistema imune
do fumante para produzir anticorpos ou proteínas imunes para destruir a molécula de nicotina antes que ela alcance o cérebro. Ok? Ficou claro para vocês? Então vamos lá para a questão? Muitas pessoas tentam parar de fumar, mas fracassam e sucumbem ao vício. Na tentativa de ajudar os fumantes, pesquisadores da Weill Cornell Medical College estão desenvolvendo uma vacina que... Vamos ler cada uma das alternativas e ver se elas estão corretas ou não. Letra A, diminua o risco de o fumante se tornar dependente da nicotina. Não, né? Não tem que diminuir nada. É para parar mesmo, né? Seja produzida a partir de moléculas de nicotina? Não, nada a ver. Tá lá no final do último parágrafo, diz alguma coisa sobre moléculas de nicotina, mas não é essa a ideia, né? A C, substitua a sensação de prazer oferecida pelo cigarro? De maneira alguma. Não está dizendo nada disso ali no texto. Então, como a gente pode perceber aqui, é a letra D, que ela ative a produção de anticorpos para combater a nicotina. Certo? A resposta está correta, é o que está ali. E por que não seria E? Controle os estímulos cerebrais do hábito de fumar? Não, não tem nada a ver com controlar, ok? Espero ter ajudado vocês e até a próxima. Boa, professor! O professor Alexandre acabou de mostrar alguns cognatos no texto. Bora relembrar esse conceito? Sim. Os cognatos são palavras que são semelhantes ao português, porque tem uma origem com latim, né? Se vocês observarem também, aqui no seu próprio quarto, nós temos 2 cartazes com palavras cognatas, future e creative. Exatamente, professor. E vem cá, por que línguas tão diferentes têm palavras tão parecidas? A gente tem olha para a história da língua inglesa. No caso, a língua inglesa tem algumas palavras que são herdadas do latim. Então, para entender os cognatos, eu tenho que saber um pouco de história e geografia? Sempre é bom entender um pouquinho de história e geografia, até porque a língua tem esse fator cultural que está impresso nas palavras, na sua língua. Então, a gente precisa entender como é que essa língua se desenvolveu. Logicamente, não precisa se aprofundar, mas a gente... Para aumentar o nosso repertório de conhecimento, todo conhecimento novo é interessante e pode ajudar. Quais exemplos de cognatos a gente encontra ali no texto? Se você reparar, no próprio título já aparece um cognato. Vaccine. Vacina. System. Sistema. Stimulate. Estimular. Muito bem, são todos exemplos de palavras cognatas que estão presentes no texto. Agora, isso cai muito no Enem? Ajuda muito você conhecer as palavras cognatas, porque muitos textos vão apresentar essas palavras. Então, o aluno, no caso o candidato, vai precisar saber um pouco dessas palavras para poder lidar melhor com o texto. Mas também tem os falsos cognatos, né, professor? Sim. E aí, tem algum por ali? Olha, tem também no título, que é muito perigoso, porque essas palavras falcianes, né, que eu geralmente digo para os meus alunos, elas podem parecer uma coisa, mas na verdade são outras. Addiction. Addiction é exemplo de palavra cognata que, em um primeiro momento, você pensa que é... Adição. Mas é vício. Professor, qual é o seu conselho para a gente evitar esse tipo de amigo aí? Olha, tem que prestar muita atenção no texto, no contexto, né, na situação ali, o que é que vem antes, o que é que vem depois. Se a palavra não fizer sentido, só basta isso. Ter sempre um pezinho atrás. Sempre bom. A questão é a 95 da segunda aplicação do Enem 2016, caderno azul. Bota aí na tela. Muita gente vai achar o texto longo, mas aí, tem alguma estratégia? Na verdade, esse texto não é tão longo assim. O que tem que se focalizar aqui é a questão. O texto coloca em segundo plano, né? Agora, prestem atenção aonde a informação se localiza no texto. Agora, nem todo texto longo é complexo, né? Na verdade, o texto não é complexo. O texto pode ter algum grau de dificuldade, mas o que pode realmente dificultar é a questão. Então tem que ficar ligado ao comando da questão. Exatamente. That's right. Nessas horas que a gente encontra um texto que a gente não fica muito seguro, a gente acaba indo pelo comando da questão, qual é a estratégia, assim? É interpretação ou vocabulário? O primordial é a interpretação. Logicamente, a gente não pode desprezar o vocabulário, as palavras que vão estar ali no texto e que vão dar sentido. Mas o sentido maior é dado pela relação das informações do texto.
Acha que é interessante usar aquela técnica tão falada do skimming, scanning? Olha, I'm impressed. Sim, o skimming sempre é interessante fazer uma leitura rápida no texto antes de ir para a questão, para você ter a ideia geral do que está falando ali. A questão traz uma notícia. O gênero textual interfere na hora de interpretar? O gênero textual sempre vai orientar a sua leitura, o propósito da sua leitura. Então, quando você lê um texto, uma notícia, você está esperando uma situação-problema e o detalhamento e as soluções para aquele problema. Geralmente isso acontece no texto jornalístico. E um texto científico, geralmente ele é mais complicado de se entender? Não é tão complicado assim, até porque se você, como a gente viu, né, tem muitas palavras cognatas, que é uma característica dos textos científicos, o número de palavras cognatas, que são semelhantes ao português. E como o candidato pode se habituar a ler textos científicos na língua inglesa? Olha, é muito importante ele buscar fontes para prática de leitura. Esse texto, por exemplo, foi tirado da VOA News. Então, é um site muito bacana. Vai aparecer aqui o link daqui a pouco. E também tem outros sites interessantes, também como o da BBC, que vai aparecer aqui. Então, que você pode ler mais sobre esses assuntos. Agora, o importante é que o candidato seja ágil na leitura desses textos, porque o tempo está correndo, né, professor? Tem que ser estratégico. Até porque uma primeira leitura no texto vai para a questão, porque a própria questão pode indicar, como foi no caso dessa questão, onde você vai localizar a resposta. E se eu quiser fazer o contrário, professor? Se eu quiser começar lendo as opções de resposta e depois eu vou para o comando e depois eu vou para o texto, funciona? Calma. Take it easy. Olha só, dá uma lida rápida no texto, vai para o comando da questão, volta para o texto para saber onde está a resposta, onde podemos localizar aquela informação que foi dada no comando. Ali já vai ajudar bastante na hora da leitura. Show de bola! Agora vamos recapitular. Professor, o que o aluno precisa ter para resolver essa questão? Nesse caso, dá uma olhada nos cognatos, palavras que se parecem com o português, para ver se faz sentido para ele. Nessa primeira leitura, depois vai para a questão, observa o comando da questão para ver onde ele pode localizar a informação, a resposta, de novo no texto, para a segunda leitura, já identificar essa resposta. E quando a gente estuda isso? A gente estuda isso desde o ensino fundamental, mas isso se aprimora no ensino médio, quando você está com foco no Enem e no vestibular. E para quem quiser ficar fera no assunto, qual é o seu conselho, qual é a dica? Leia bastante. Leia todos os textos em inglês na internet. E onde você achar um texto em inglês, preste atenção nessas palavras, preste atenção no assunto. Então é muito importante a prática de leitura. Show de bola. Professor, muitíssimo obrigado pela presença mesmo. My pleasure. Nas questões de língua inglesa é sempre assim. O texto é em inglês, mas o comando e as opções de respostas estão em português. E isso requer raciocínio rápido, ainda mais com o relógio ali, ó, na pressão. Você acha isso difícil? Então imagina fazer tradução simultânea de eventos como Rock in Rio e Lollapalooza. Quem conta mais pra gente é uma verdadeira expert no assunto, Mônica Pessegueiro do Amaral. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Tudo bem? Tudo ótimo. Vem cá, tem uma diferença entre tradução e interpretação, não tem? Várias. Sobretudo, a principal diferença é no meio. Interpretação, o intérprete traduz oralmente. Tradução, o tradutor verte um texto escrito na palavra. Então, para começar, você já tem aí uma diferença básica, que é de fala para fala na interpretação e de texto para texto na tradução. E ainda tem uma terceira modalidade que eu faço muito há décadas, que é a tradução para legendagem de cinema, que é considerada ainda, não é só uma tradução, não é uma interpretação, é uma tradução diagonal, segundo um estudioso dinamarquês, Henrik Gottlieb, que fala isso, porque você está indo de fala sobre cinema, sobretudo diálogos, para escrita. Então não é mais complicado ainda? É mais complicado ainda mais com a concisão para a legenda, né? Como foi essa experiência de fazer interpretação simultânea do Lollapalooza? Foi muito divertido. A gente inaugurou um sistema pioneiro
de legendagem da interpretação simultânea por reconhecimento de voz. Eita, peraí, como é que é? Em vários festivais, você traduz um artista de voz para voz. No Lollapalooza, o que a gente fez foi testar um sistema de reconhecimento de voz com legendagem em que eu falava e aí aparecia, o público não ouvia a minha voz, aparecia legendado o que eu estava traduzindo simultaneamente em tempo real. Obviamente, isso foi em 2014. O sistema ainda estava meio engatinhando. Então, assim, houve muitos bugs, muitos probleminhas do fato de ser um festival de rock com muitos termos em inglês. Então, a língua estrangeira. Essas máquinas de reconhecimento de voz, que algumas fazem noticiários de TV, mas é para português, de português para português. No nosso caso, todos os nomes das bandas, dos artistas, das músicas, dos estilos musicais, eram todos em inglês. Então, eu passei um mês antes, 8 horas por dia, treinando a máquina foneticamente para entender as palavras estrangeiras de uma maneira em que aparecesse, né, bem. Já que você entrou no assunto, tem algum perrengue memorável, assim, que você possa contar pra gente? Esse do Lollapalooza, a gente teve, assim, casos engraçadíssimos. O artista falava, porque eu sou do tempo dos Ramones, e a legenda entrava assim, os amores. Os amores. Então, foi curioso. O artista falava assim, nós estamos fazendo uma promoção ótima para os nossos fãs. Aí, quando eu falava fãs, a máquina legendava pais. Então, os artistas estavam fazendo promoção para os pais. As questões do Enem, em que você tem que pegar o texto em inglês, e aí você vai pro comando e pra resposta que tá em português, parece mais com interpretação simultânea ou tradução simultânea? É bem complicado esse sistema, né, dessas perguntas e respostas com o texto numa língua e a resposta você tendo que dar numa outra língua. Eu diria que se assemelha um pouco ao processo cognitivo da interpretação simultânea, porque você está lendo numa língua, decodificando, compreendendo e tendo que responder numa outra, né? Achei bem difícil. E como fazer isso de forma rápida, tentando minimizar os riscos? O único conselho que eu poderia dar é, assim, se preparar bem, estudar bem e ter a consciência de algumas pegadinhas, armadilhas do idioma inglês, né? Porque, assim, por exemplo, os falsos cognatos, que muitos brasileiros caem nessa, né? Armadilha, o texto está escrito relative, você acha que é algo relativo e são seus parentes. Fabric, né? Que você acha que é uma fábrica e é um tecido. Também, o inglês tem um tempo verbal que a gente não tem, que é o present perfect, que às vezes pode ser presente, às vezes pode ser passado. Agora, vem cá, de onde surgiu essa sua paixão pela tradução? Eu sempre adorei idiomas, né? Assim, na verdade, antes de eu me formei em letras, tradução e interpretação de conferência, e antes eu fazia bioquímica na UFRJ. Eu fiz 3 anos, quando eu resolvi largar, porque não era minha, eu lembro que minha família ficou, mas não, termina logo, você está quase terminando. Eu falei, não, eu vou começar uma coisa que eu quero muito, que é letras. Eu adorava idiomas, eu dava aula de inglês nessa época, e eu falei, não, eu quero trabalhar com português. Eu adorava poesia, eu adorava ler literatura, poesia, adorava música, né? Chegava música, eu já tinha feito francês antes também, quando era criança. Então, eu sempre fui fascinada pelas culturas estrangeiras. Eu tenho, né? Ser tradutor e ser intérprete, basicamente, além do domínio, né, linguístico, você tem que ter uma inserção cultural no idioma com o qual você está trabalhando. Então, acho que esse fascínio por culturas estrangeiras e pela brincadeira, porque é uma brincadeira você verter textos, né, entre pares de línguas, acho que foi o que me levou a querer estudar. E na sua trajetória, quais são os trabalhos assim que mais te marcaram? Toda a franquia Homem-Aranha, todos os Homens-Aranha, toda a franquia James Bond. Acabei de legendar esta semana Blade Runner 2049, que é um filme aguardadíssimo, né, por todos os fãs do Blade Runner de décadas atrás. Eu fui durante também décadas tradutora de todos os desenhos animados da Disney. Na TV eu estou há quase 20 anos como intérprete do Domingão do Faustão ao vivo, que é divertidíssimo interpretar o Faustão, né, fala coisas absurdas. E eu tô lá no ouvido do artista tentando ter uma ginga para passar toda aquela irreverência, aquele humor do Faustão, né? Então, assim, eu acho que eu tenho o melhor de todos os mundos, que é a parte escrita, trabalhar com o cinema audiovisual, que é maravilhoso. Eu vejo todos os grandes filmes antes de todo mundo, né?
Me divirto, porque cinema é a melhor diversão. E na TV, essa parte de trabalhar também com artistas convidados e mais ainda os festivais. E é muito bom. Tô vendo ali uma cartinha, o que é aquilo? Eu tive o privilégio, o prazer e a honra de receber de John Lasseter, que vem a ser o CEO da Disney Pixar. Ele veio lançar no Brasil Toy Story. E ele foi, durante essa visita ao Brasil para lançar o filme, ele entrou numa sala de cinema, num cinema, e ficou lá atrás, escondido, vendo a reação do público assistindo ao filme legendado. E ele saiu do filme amarradão, porque as pessoas estão rindo na hora certa, estão levando susto na hora certa com a sua legenda. Então ele ficou fascinado, ele falou, nossa, que maravilhoso, era isso que eu esperava de ver uma versão num idioma estrangeiro do meu trabalho. E quando ele foi embora, ele me mandou essa carta agradecendo por me fazer soar tão inteligente e espirituoso em português e agradecendo por todo o meu trabalho em fazer o tour de publicidade um sucesso tão grande. Foi muito fofo. Realmente eu guardo assim com muito carinho. Tesouro. Sua vida acadêmica ajudou nesse processo? Não ajudou, foi fundamental. Porque eu acho que num nível de profissionalismo no qual eu atuo, com cinema e TV, e grandes produções, grandes artistas, grandes canais de TV, você ter credencial que te mostrou, que mostra ao seu cliente que você passou por todo o processo de treinamento e aprendizado mínimo, é fundamental. E assim, não só isso, né? Eu fiz graduação em letras na PUC de tradução e interpretação, eu fiz uma pós-graduação em português e literatura luso-brasileira, porque eu já trabalhava como tradutora, e eu vi que é muito importante ter um comando do português muito bom, porque essa é a minha língua, né, alvo, né? A língua fonte é o inglês, mas é a língua que eu vou manipular como uma massa de bolo, é a nossa. Então eu queria estudar os grandes autores, tanto, né, de Portugal, colônias, Açores, etc., quanto do Brasil. Poesia, porque para tradução de cinema você vai cortando e você vai enxugando a concisão que você tem que ter um domínio léxico enorme, né, para poder pegar uma frase inteira e transformar em 2 palavras, por exemplo, que resumam toda aquela ideia. E não só a formação para chegar onde eu cheguei e começar a trabalhar e, digamos, impressionar os seus clientes, que você é capaz de dar conta, mas a continuada educação. Eu trouxe ali, eu tenho o diploma de graduação, pós-graduação, tenho diplomas de proficiency, de inglês, etc. Eu continuo fazendo cursos de atualização de português para tradutores, de legendagem em tradução automática, anotação para intérpretes consecutivos. Sempre que tiver um curso de atualização, eu vou fazendo. Eu acho que estudar, além de divertido, é muito importante. Tem um verso do Fernando Pessoa, no heterônimo Álvaro de Campos da Tabacaria, que ele fala: não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. A parte disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Né? E o inglês fala: if you can dream it, you can do it. Né? Se você é capaz de sonhar uma coisa, você é capaz de fazer. Então, assim, não acha, você que está fazendo o Enem, que está estudando, nem entrou na faculdade, aí diz, mas eu não tenho formação, mas eu não vou ter oportunidade, mas eu não tenho dinheiro. Vai atrás, se forme, né? Se informe, estude, faça o que você puder, porque isso contribui muito, é uma coisa que vai somando e é muito importante. A outra coisa, para completar a parte acadêmica, que eu acho que é fundamental, é você ter uma conduta ética de um profissionalismo, assim, que é indispensável. Veja o caso de um Blade Runner 2049, que eu não posso falar nada sobre o filme, exceto que eu traduzi o filme, não posso dizer absolutamente nada. Então, o cliente, seja uma reunião de um grande CEO de uma empresa, seja o filme, seja na televisão, eles confiam que você vai guardar sigilo sobre aquele material, que você não vai divulgar, não vai botar no Facebook, no Instagram, olha aqui, postar, contar pra todo mundo o final do filme, quem matou, né, acaba a surpresa. Mônica, muito obrigado mesmo pela sua presença, foi uma honra, viu? Eu que agradeço, o prazer foi todo meu. Tá vendo, galera? Estuda! Faz toda a diferença, não faz? Faz, muita diferença. Até a próxima. Não, pode cortar, Renatinho. Mônica, só entre a gente aqui. Enquanto é o final de Blade Runner. O final do Blade Runner, só... Tá maluco? Só um pedacinho. Vamos negociar. Ó, tem um açaí maneiro aqui pertinho. Negociação. Tem um açaí, um pão de queijo. Não é sério. tem. 2 pacotinhos de pão de queijo. 0. Caraca.